Valendo. Tudo bem, gente? Então, nós estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, tá? Até a gente superar essa fase aí desse Covid-19, né? Mas se Deus quiser, isso vai passar, tá bom? Nosso tema hoje é esse aqui, a crise do antigo sistema colonial. Ora, não podemos esquecer que o sistema colonial era um conjunto das normas e regras estabelecidas pelas metrópoles europeias sobre suas colônias, né? Através dessas regras, dessas normas, né, ou dessas leis, é que elas dominavam suas colônias, ok? Então, essas regras privilegiam principalmente o aspecto econômico, né, garantindo às metrópoles europeias o controle de toda a colônia, principalmente a economia, certo? Muito bem, então a gente vai ver o momento que essa dominação que as metrópoles europeias exerciam sobre suas colônias americanas começam a decair, começa a ser contestada por essas colônias. Isso é que eu vou chamar de crise do antigo sistema colonial. É o momento em que as colônias latino-americanas, ou seja, portuguesas e espanholas, vão contestar a dominação que sofriam por parte das suas metrópoles europeias, né? No caso Portugal e Espanha. E essa contestação vai ocorrer através de quê? De revoltas separatistas, né? Nesse quadro aqui nós temos os chamados Libertadores da América. Então você vai ver aqui nomes como Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, e aqui Dom Pedro I e Zé Bonifácio, né, que se enquadram aí nesse chamado Libertadores da América, que inclusive nós temos um campeonato aqui na América Latina chamado Copa Libertadores da América, que é uma homenagem exatamente àqueles que participaram, né, dessa libertação dos países latino-americanos em relação às suas metrópoles ibéricas, ok? Então nós vamos trabalhar hoje esse assunto, a crise do antigo sistema colonial, ou seja, o momento em que as colônias latino-americanas, entre elas o Brasil, vão começar a contestar o domínio que sofriam por parte das suas metrópoles e vão buscar suas próprias independências, vão buscar a formação dos seus chamados Estados nacionais, ok? Muito bem. Então vamos lá, tá? Ora, essa crise vai acontecer na segunda metade do século XVIII, ok? Então a partir da segunda metade do século XVIII, principalmente lá no final, essas colônias, elas começam a buscar o seu próprio caminho, tá? Começam a pensar em se tornar independentes. Agora, por que isso ocorreu? Quais são os fatores que vão motivar a ocorrência dessa crise? Por que de repente as colônias da América Latina, entre elas o Brasil, vão começar a contestar, a ir contra a dominação que sofreu por parte das suas metrópoles e vão buscar suas independências? O que aconteceu? Bom, nós vamos dividir esses fatores em dois grupos, fatores externos e fatores internos. Vamos começar com os fatores externos, ok? Entre os fatores externos, nós temos aqui a Revolução Industrial. O que é que tem a ver Revolução Industrial com crise do antigo sistema colonial, ou com revolta separatista na América Latina? Ora, pessoal, a partir da Revolução Industrial, os países europeus, principalmente a Inglaterra, eles passaram a necessitar de maior quantidade de matéria-prima e também novos mercados consumidores para seus produtos industrializados, né? Ora, isso na Europa não era mais possível ser obtido, né? A Europa estava saturada. Então, eles se lembraram que aqui na América Latina havia muita matéria-prima disponível e também um enorme mercado consumidor. Então, o que eles vão fazer? Esses países industrializados, entre os quais a Inglaterra, vão incentivar revoltas separatistas nas colônias latino-americanas para buscar romper o pacto colonial. Porque somente rompendo o pacto colonial é que eles teriam acesso às matérias-primas e aos mercados consumidores existentes nas colônias da América Latina, ok? Muito bem. Outra coisa que vai influenciar na ocorrência dessa crise é o iluminismo, ou ilustração. As ideias iluministas como liberdade, igualdade, fraternidade, anti-absolutismo, anticlericalismo, né? Antimercantilismo, essas ideias serviram de base ideológica para incentivar as revoltas separatistas, né? O filósofo iluminista John Locke dizia: todo aquele que se sentiu oprimido por algum regime político ou por alguém
tem o direito natural de lutar contra a sua opressão, porque o homem não nasceu para ser oprimido, certo? E essa ideia vai mobilizar as colônias a lutarem contra a opressão que sofreu por parte das suas metrópoles europeias, certo? Inclusive, essa ideia foi uma das responsáveis pela independência do próprio Estados Unidos, tá? E essa independência dos Estados Unidos é um outro fator que vai influenciar na ocorrência dessa crise do antigo sistema colonial aqui na América Latina, né? Os Estados Unidos foi a primeira colônia americana, embora não seja latino-americana, né? Que era colônia inglesa, ok? Mas foi a primeira colônia aqui do continente americano a se tornar independente da sua metrópole. Não só se tornar independente, mas adotar a república como forma de governo, o presidencialismo, o federalismo. Então, essa independência dos Estados Unidos vai servir de modelo ou de exemplo que será seguido pelas demais colônias da América Latina, que também vão querer se enquadrar da mesma forma. Então, se deu certo nos Estados Unidos, por que não daria certo na América Latina? Né? Então, é mais um fator externo que vai influenciar na ocorrência da crise do sistema colonial aqui na América Latina. Ok? Muito bem. Mas nós também tivemos fatores internos que contribuíram para a ocorrência dessa crise. E entre esses fatores internos, nós vamos citar, por exemplo, esse aqui, o arroxo econômico colonial. Gente, na segunda metade do século XVIII, as metrópoles europeias, em especial as metrópoles ibéricas, elas estavam envolvidas em crise econômica. Então, para sair dessa crise, o que elas fizeram? Aumentaram a exploração sobre suas colônias aqui na América Latina. Durante o período pombalino, a gente viu isso aí na aula passada, né? O Brasil chegou no auge da exploração por parte de Portugal, entendido? Então aumentaram impostos, aumentou o confisco de bens, aumentou a repressão. É claro que as colônias latino-americanas vão contestar isso, elas vão começar a se mobilizar contra isso. Então, o aumento desse arroxo econômico colonial, né, essa exploração econômica das suas colônias, vai causar a reação das colônias, logicamente, né, que não suportando mais tamanha exploração, vão se mobilizar em revoltas, buscando sua própria independência em relação às suas metrópoles. Ok? Outra coisa aqui, as chamadas contradições do sistema colonial. Olha só, gente, a maior parte dessas revoltas que vão ocorrer, inclusive no Brasil, vão ser lideradas pelas elites, por proprietários rurais, por comerciantes, entendido? E essa elite econômica colonial foi criada pelas próprias metrópoles, né? As metrópoles queriam tirar lucros das suas colônias. Então, o que elas faziam? Estabeleciam atividades econômicas, né? E, logicamente, muitas pessoas se destacavam nessas atividades econômicas, né? Você vai ter grandes proprietários rurais, você vai ter grandes comerciantes, mercadores de escravos, que eram pessoas extremamente ricas aqui na colônia, né? Tanto no Brasil como nas demais colônias da América Latina. Então, são essas pessoas que vão liderar as revoltas separatistas contra as metrópoles. E nós podemos dizer que quem criou essas lideranças foi a própria metrópole, né? Ao incentivar o crescimento econômico colonial, elas criaram uma elite consciente dos seus interesses e que vão assumir a chefia das revoltas separatistas no momento em que se sentiram oprimidos pela metrópole. Ok? Muito bem. Então, de que maneira essa crise vai se expressar na América Latina? Ela vai se expressar através das revoltas separatistas, ok? Que você também pode chamar de movimentos revolucionários ou revoltas de libertação nacional. Normalmente lá no Enem cai com o nome de revolta separatista, né? Essas revoltas vão apresentar algumas características próprias. Vamos conhecê-las aqui, vamos lá, certo? Então, características das revoltas separatistas, né? Como é que elas eram? Como é que elas se apresentavam? Primeiramente aqui, ó, elas possuíam pretensões nacionais. A ideia delas era criar uma nação, era criar um país com uma identidade cultural própria, com leis próprias, né? Um Estado independente das suas metrópoles. Por isso que eu estou dizendo, possuíam pretensões nacionais. Porque nós já tivemos também, antes das revoltas separatistas, nós tivemos um conjunto de revoltas ocorridas
desenvolvida no Brasil, que a gente chama de revoltas nativistas, como a revolta de Beckman, como a Guerra de Zé Alves, como a revolta de Vila Rica. Só que essas revoltas eram locais, né? Tanto que a gente chama de movimentos nativistas, né? Movimentos locais. Então esses movimentos, eles não tinham pretensões nacionais, porque o seu interesse era só para aquela localidade específica. Revolta de Beckman, só no Maranhão. Guerra de Zé Alves, só em Minas Gerais. Guerra dos Mascates, só em Pernambuco. Revolta de Vila Rica, só em Minas Gerais, ok? Essas aqui não. Essas são mais abrangentes e têm uma pretensão para todo o Brasil, não só para uma localidade específica. Por isso, pretensões nacionais. Outra coisa aqui é que elas eram influenciadas pelo iluminismo. Tá? Quando nós trabalhamos as revoltas nativistas, nós vimos que elas não tinham base ideológica nenhuma. Não havia nenhum movimento filosófico, intelectual influenciando as mesmas. Mas as separatistas, sim. A base ideológica que vai estar presente nas revoltas separatistas eram as ideias iluministas, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, anti-absolutismo, anticlericalismo, antimercantilismo e assim por diante. Ok? Muito bem. Outra coisa é que elas visavam a libertação das colônias em relação às suas metrópoles, ou seja, a ruptura definitiva do pacto colonial. O que elas queriam era se desvincular definitivamente das suas metrópoles, certo? Então, aqui nós temos as principais características dessas revoltas separatistas, ok? Muito bem. No Brasil, nós vamos ter algumas revoltas separatistas que se destacaram, tá? E eu citei elas aqui, né? As chamadas principais revoltas separatistas do Brasil. Entre elas, nós temos a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, em 1798, e eu tenho ainda aqui a Revolução Pernambucana de 1817, que vai acontecer quando a família real portuguesa estava no Brasil. Então, vamos trabalhar essas revoltas separatistas aqui no Brasil, ok? Lembrando que essa crise, ela acontece em toda a América Latina, só que agora nós vamos trazer para o Brasil, tá? Vamos trabalhar as revoltas separatistas, essencialmente aqui no Brasil, tá bom? Muito bem. E a gente começa pela Inconfidência Mineira, que, sem dúvida alguma, foi a principal revolta separatista ocorrida no Brasil. Você também pode chamar de Conjuração Mineira, ou secção de Minas Gerais, mas normalmente no Enem cai com o nome de Inconfidência Mineira. O ano é 1789, se vocês observarem bem, é o mesmo ano da Revolução Francesa, ok? Bom, então seguindo adiante. Uma das características da Inconfidência Mineira é que foi uma revolta organizada pelas elites. Quem vai estar presente no comando dessa revolta é exatamente as camadas sociais mais abastadas, mais ricas, tá? De Minas Gerais, ok? Por que as elites vão se mobilizar nessa revolta? Porque elas se sentiam oprimidas pelo excesso de impostos que pagavam para a metrópole portuguesa. E principalmente pela cobrança da derrama, que é do confisco de bens daqueles que não conseguem pagar os seus impostos indígenas. Então, isso oprimiu tantas elites que elas vão se mobilizar em uma revolta buscando libertar o Brasil do domínio português. Ok? Muito bem. Então, na liderança desse movimento eu vou ter algumas figuras proeminentes. Por exemplo, eu tenho aqui o advogado Alves Maciel, que é o cara que estudou na Europa, certo? Trouxe para cá as ideias iluministas, divulgou essas ideias em Minas Gerais. Eu tenho o tenente-coronel Freire de Andrade, o capitão Joaquim Silva dos Reis, os poetas, portanto, intelectuais, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga. Inclusive, esses poetas pertencem àquela escola literária do arcadismo, que vocês vão trabalhar ainda posteriormente, ok? Eu tenho padres participando dessa revolta, né? Como, por exemplo, Carlos Correia de Toledo, José de Oliveira, tá? O padre Rolim também. E eu tenho ainda a figura do alferes. Alferes é um posto militar equivalente a tenente hoje, ok? Então, o alferes, Joaquim Zé da Silva Xavier, que era mais conhecido como Tiradentes. Por quê? Porque nas horas vagas, ele estaria dentro de casa em casa ou então nas feiras da época, né? Naquela época não tinha dentista profissional, então era uma coisa artesanal. Daí é que veio o apelido de Tiradentes, né? Porque ele era mestre nessa arte de extrair dentes, ok? Muito bem. Tiradentes, segundo se comenta, principalmente a história de vida tradicional,
ele não era um sujeito rico, tá? Mas há quem conteste isso hoje. Tá? Por exemplo, já foram estudos mais recentes indicam que Tiradentes era dono de Minas, tá? Lá em Minas Gerais. Então, só quem possuía Minas era pessoa que tinha uma condição econômica muito boa. Tá? Mas, segundo a história de vida tradicional, e é essa que vai cair na prova, ok? Que a gente vai fazer, Tiradentes era o membro mais humilde, né, da liderança, daqueles que participaram da Revolução desse Mineiro. Certo? Muito bem. Ora, caso a revolta fosse bem sucedida, os Inconfidentes tinham um projeto para colocar em prática no Brasil. Algumas ideias eles queriam colocar em prática aqui no Brasil colonial. Tá? Entre essas ideias estava aqui a primeira, a mudança da capital para a Vila Rica. Certo? Lembrando que a capital brasileira nesse momento era o quê? Era o Rio de Janeiro, né? Primeiro foi Salvador, depois ela Pombalina foi transferida para o Rio de Janeiro, né? E os Inconfidentes queriam transferir para a Vila Rica, a capital. Outra coisa aqui era adotar uma nova bandeira, que inclusive é a atual bandeira de Minas Gerais, né? Ela é branca com um triângulo vermelho ao centro e as inscrições em latim, libertas quais será também, que quer dizer liberdade é tardia, né? Então, a bandeira dos Inconfidentes hoje é a atual bandeira do Estado de Minas Gerais, certo? Outra coisa aqui, criação de indústrias. Então, os Inconfidentes queriam estabelecer um parque industrial no Brasil, acabar com aquele caráter agroexportador para a nossa economia, certo? Criação de universidades, não esquecendo que entre os Inconfidentes havia muitos intelectuais, certo? A adoção da república como forma de governo, o Brasil deixaria de ser uma monarquia e passaria a ser uma república, certo? Serviço militar obrigatório e incentivos à natalidade, certo? Para que a população pudesse crescer ainda mais e ocupar áreas que até então eram despovoadas no Brasil. Bom, então aqui você tem uma ideia geral do projeto que eles tinham para colocar em prática no Brasil. E isso caso o movimento fosse bem sucedido, né? Observe que ninguém aqui falou em abolir a escravidão, né? Ninguém falou aqui em igualdade perante a lei, certo? Por quê? Porque é uma revolta de elite. Então, esse pessoal não está interessado em igualdade social. Tanto é que não tocar nesses assuntos, principalmente a abolição da escravidão. É claro, aqui, os líderes desse movimento eram proprietários de escravos. Não estavam interessados nisso. Tá? Muito bem. Mas, apesar dessa limitação, foi a primeira revolta separatista ocorrida no Brasil e é considerada a principal de todas elas. Ok? Bom, seguindo adiante. Infelizmente, o movimento acabou fracassando, gente. E fracassou por quê? Olha só. Entre os integrantes do movimento, havia alguns que tinham dívidas enormes com a coroa portuguesa. Por exemplo, o próprio capitão Joaquim Silveira dos Reis, certo? Então eles viram aí uma oportunidade não só de terem suas dívidas perdoadas, como também, quem sabe, ganhar um prêmio, né, da coroa portuguesa. Por isso, sob a liderança do capitão Silveira dos Reis, alguns Inconfidentes traíram seus companheiros, denunciando a existência da revolta ao Visconde de Barbacena, que na época era o governante de Vila Rica. O Visconde de Barbacena, por sua vez, comunicou ao vice-rei do Brasil e prendeu os rebeldes. Tá? Eles vão ser presos. Ora, foi instaurada uma devassa. O que é uma devassa? É um processo contra os implicados no movimento, certo? Inclusive, isso aqui vai durar um tempo. Tá? Acontece, porém, que a maioria desses líderes eram pessoas ricas, pessoas influentes, pessoas bem relacionadas, e utilizando as suas amizades influentes, acabaram se safando com penas relativamente brandas. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, ele foi exilado em Angola, mas com o cargo de tesoureiro-mor da coroa portuguesa, foi um tribunal de salário, certo? Outros tiveram suas penas convertidas em multas, alguns tiveram confisco de bens, só que era preciso alguém para ser executado, alguém para ser de exemplo, né? Para mostrar para a colônia brasileira o que poderia acontecer contra aquele que ousasse se revoltar contra a coroa portuguesa, e principalmente falar em independência, né?
E o escolhido vai ser exatamente quem? Tiradentes. Né? Acredita-se que ele foi escolhido porque ele era mais humilde de todos, certo? Embora, como eu falei, isso aí atualmente é contestado. Tem algumas obras que contestam isso aí. Né? Tá? De qualquer maneira, Tiradentes foi acusado pelos seus companheiros de ser o único líder do movimento. E como tal, foi enforcado, esquartejado, suas testas foram salgadas porque não nascesse mais nada ali. E sua família amaldiçoou até a sétima geração. Não era só matar Tiradentes, era acabar com a sua memória. Entendido? Tá? Exatamente para mostrar para a sociedade brasileira o que poderia ocorrer com aquele que ousasse se revoltar contra a coroa portuguesa. Ok? E com a morte de Tiradentes, nós temos então o fim da Inconfidência Mineira. Agora, além da Inconfidência Mineira, uma outra revolta que vai se destacar é a Conjuração Baiana, que também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Só que essa revolta aqui, ela tem algumas particularidades interessantes. Por exemplo, enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento popular, aliás, foi um movimento de elite, desculpe, a Conjuração Baiana é uma revolta inteiramente popular. Por quê? Porque enquanto você tem lá, na Inconfidência Mineira, militar de alta patente, advogado, poetas, escritores, né? Aqui não, aqui você tem pessoas humildes. Você tem sapateiros, escravos-libertos, soldados e alfaiates. Ou seja, são pessoas que pertenciam às camadas mais humildes da sociedade baiana, certo? Então trata-se, portanto, do movimento popular. Agora, com o meu objetivo, qual é? Libertar o Brasil do domínio português, fazer do Brasil uma nação independente. Ok? Bom, caso a revolta fosse bem sucedida, os conjurados baianos também tinham um projeto para colocar em prática no Brasil. Que projeto era esse? Primeiro, a abolição da escravidão e outra forma de discriminação, né, de negros e mestiços. Observe que esse projeto não estava na Inconfidência Mineira. É claro, é uma revolta de elite, né, mas está presente aqui. Abolir a escravidão e acabar com qualquer forma de discriminação social. É um dos principais projetos dos conjurados baianos. Outra coisa aqui, o comércio até então monopolizado pelo governo português seria aberto a outros povos. Né? Isso aqui significa o fim do pacto colonial, uma vez por todas. Bom, igualdade perante a lei, aumento do salário dos soldados, que ganhavam uma miséria. Não esqueça que esses soldados eram mestiços. Ali é resultante do cruzamento entre brancos e índios. E os mestiços eram extremamente discriminados, tanto quanto os negros aqui no Brasil. Ok? Muito bem. Afinal de contas, quem eram os líderes da revolta? Bom, alguns nomes se destacaram, né? Por exemplo, os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Amorim. Os alfaiates, onde deu o nascimento, o Nel Faustino, e o médico Cipriano Barata, que também vai estar presente em outra revolta futura, né? Que a gente vai chamar de Confederação do Equador, mas isso já lá no governo do Pedro I. Todos eles eram membros da elite baiana. Né? Agora, sendo que essa elite ela é muito mais humilde do que a elite mineira, tá? Muito mais humilde, muito mais modesta. Eles também eram membros de um grupo maçônico, né? Uma loja maçônica chamada Cavaleiros da Luz. Essa loja maçônica, ela costumava pegar as obras iluministas, traduzir para o português e distribuir em forma de panfletos para a população que passava nas ruas, certo? Então você tem aqui a participação da maçonaria pela primeira vez. Lembrando que a maçonaria esteve presente em várias revoltas separatistas aqui na América, inclusive na independência dos Estados Unidos, certo? Muito bem. Bom, o movimento também vai ter o apoio de outros líderes, né? Você tem, por exemplo, o farmacêutico Figueiredo de Mello e o padre Francisco Gomes, né? O professor Francisco Barreto. Então, esses nomes se destacaram na liderança do movimento, conhecido como Conjuração Baiana. Apesar de ser um movimento inteiramente popular, nós observamos que a liderança ela está relacionada às elites, né? É o que eu falei para vocês. A elite criada pelas próprias metrópoles é que vai estar na liderança dessas revoltas separatistas, ok? Muito bem. Ora, afinal de contas, deu certo ou não o movimento? Olha só, gente, o
os rebeldes usavam o seguinte para divulgar o movimento: eles panfletavam nas ruas. Ou então colocavam um banquinho, uma caixa ali, alguém subia e fazia um discurso para a população que passava nas ruas, denunciando a opressão metropolitana, certo? E chamando a população a se mobilizar em favor da independência. É claro que rapidamente foram identificados pelas autoridades baianas, foram presos, certo? E levados a julgamento. No final do processo, o que vai acontecer? Os soldados Gonzaga das Virgens, os alfaiajões do Nascimento e o Munafartino foram enforcados. Observem que, mais uma vez, somente os mais humildes é que vão ser executados, né? A mesma coisa que aconteceu lá na Portuguesa Inteira, tá? Então, assim, nós temos mais uma revolta separatista ocorrida no Brasil, ok? A terceira revolta, que é a Revolução Pernambucana de 1817, nós só vamos ver na próxima aula, né, quando eu falar da vinda da Forma Real para o Brasil. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.